Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem da Bíblia com a mente de Cristo, lendo e explicando. Sempre pedindo a você aí que se inscreva no canal, dê o like, compartilhe as mensagens para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E mais uma vez trazendo a mensagem, a última mensagem aqui, a de ontem, é: a morte biológica é eterna e quem já se ressuscitou foram os espíritos até o ano 70. E aí você pode perguntar: e de 70 para frente? De 70 para frente, todos os espíritos já estão ressuscitados, já estão glorificados. Quando nós nascemos, como somos depois do ano 70, nós já nascemos com tudo, só para viver por fé. Por fé nisso, na obra de papai. Então, hoje, eu vou dar continuidade aqui. Eu vou dar continuidade aqui a essa pregação com respeito ao entendimento espiritual, né? Com relação à ressuscitação dos mortos, explicando mais, né? Sobre esse assunto, do qual pairou dúvida aí do nosso irmão aí, Flávio Ferreira. E eu estou adentrando mais no entendimento com relação à ressuscitação dos mortos. E no caso lá do Flávio Ferreira, ele confundiu ressuscitação com vivificação. E eu já expliquei ontem. Então, olha, eu vou ler aqui uns comentários aqui do irmão. Sebastiana Maria da Silva, ela falou: graça e paz, graça e paz eterna, salvação e o conhecimento da verdade de nosso Senhor Cristo ressuscitado, Deus Todo-Poderoso, para o nosso entendimento. Abba Pai, tudo podemos naquele que nos fortalece. Abba Pai, parabéns. Então, irmã Sebastiana Maria da Silva, graça eterna, graça e paz. Tamo junto. Se tiver alguma pergunta aí, com alguma dúvida e algum texto ou contexto ou capítulo, fica à vontade aí para fazer a pergunta. E se eu souber, eu vou responder. Elias Paivas, a paz. Elias Lopes, de Brasília. Graça e paz, abençoado Elias. Um abraço para você. Sebastiana Maria da Silva, novamente: por causa da lei, os espíritos ficavam inoperantes, abençoado. Entendam. Mais uma vez aqui, a irmã Sebastiana Maria da Silva: por causa da lei, ela complementou aqui. E mais aqui um comentário dela, da Sebastiana: será que vocês, a irmã aqui, ela tá igual a mim, tem hora que eu fico meio coisado para tentar levar o conhecimento do entendimento de Deus, que para vergonha vossa, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento. Então ela diz aqui, a irmã Sebastiana, que deve ser uma senhora: será que vocês não entendem que vocês são filhos e que não tem mais nada a fazer com denominação, com denominações, né, chamada igreja, com dinheiro,
não tem nada a ver com o engano religioso evangélico. É prender as pessoas e mandar elas jejuar, guardar sábado, dentre outras coisas. Isso não, irmã. Foi a lei de Moisés. Será que vocês ainda não entenderam que era isto que deixava os espíritos dos filhos de Deus na inoperância? Gente, será que é difícil entender isso? Parabéns, meu irmão Haroldo Lira. Olha, você está vendo, né, que uma senhora consegue ter o entendimento. Por quê? Porque largou o pastor, abençoado. Porque largou a doutrina de homens. Porque deixou de servir a criatura no lugar do Criador. Esse é o segredo. Enquanto você defender placa, enquanto tu defender denominações, enquanto tu defender doutrinas de homem, você não vai entender nada, abençoado. Não vai entender nada. Então, olha, continuando, dando explicações sobre a ressuscitação dos corpos, que os evangélicos, os católicos, o Flávio Ferreira, tá pensando que ele vai morrer e vai ressuscitar. E vai pro céu com essa camisa do Ceará, com esse óculos. Ô, abençoado, acorda, bebê. Então, abençoado, para dar mais explicações sobre esse assunto, eu vou ler para vocês aqui e vou explicar 1 de Coríntios 15, que fala sobre esse assunto. E muito claro. E eu vou ler e vou te explicar, tá certo? Então, ó, mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Graça eterna, tamo juntos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 1. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Essa nossa ressurreição que Paulo está se referindo, não é essa ressurreição do homem. E ele vai explicar isso daqui. Jesus, ele foi a primícia da ressurreição, da ressuscitação dos espíritos, os que dormiam. E isso foi a manifestação de Deus para os judeus, que se consumou no ano 70. E de um ano 70 para cá, já nascemos com tudo. Só para crer. Foi revelado a Paulo: o justo viverá por fé. Fé em quê? Não é na macumba do pastor, abençoado. Não é na macumba do padre, não é na macumba do papa. É na obra de Deus, abençoado. Consumado em 7 dias. Então, ó, eu tô meio ruim da garganta. Vou procurar falar pouco, senão amanhã não tem de novo. Olha, 1 de Coríntios 15, 1. Paulo falando aos coríntios, não está falando comigo, e não está falando contigo, porque nós não existia. E Paulo foi levantado para pregar aos judeus e gentios daquela geração. E essas cartas de Paulo, 14, ficaram escritas na Bíblia, juntamente com todos os outros livros, para você ler e entender. A Bíblia é um conjunto de livros históricos. E Lira, o que é um conjunto de livros históricos? Virou história. São coisas do passado, são coisas consumadas. Por isso que você não pode aplicar da Bíblia em você para praticar. Em nada. É para tu ler, para ter entendimento, que é para tu crer. Somente. E que essa crença não é tua. Essa fé não é tua, porque é tudo dele. E quem é que tem fé, Lira? Só os eleitos. Só os filhos de Deus. Só os espíritos revertidos de carne.
que não é poder nenhum nosso, é uma característica do Filho de Deus. Ele disse, os que crerem em mim têm a vida eterna. E quem é que pode crer? Só os eleitos. Só os eleitos, abençoado. Que o teu pastor diz que é todo mundo, para roubar todo mundo. Não é, cãozinho. Então, ó, Paulo falando a eles, ao Coríntios, na geração dele, no tempo dele, irmãos, venham lembrarmos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Você está vendo que Paulo está sempre se dirigindo a alguém, né? Irmãos. Quais irmãos? Os coríntios. Venham lembrai-vos. Lembrai-vos a quem? Aos coríntios. O evangelho que vos anunciei, Paulo anunciou a ele lá na época dele. Paulo foi levantado para isso. Para pregar aos gentios, para pregar aos reis, para pregar aos judeus, todos. O qual recebeste e no qual ainda perseverais. Perseverais por quê, Lira? Porque eles estavam antes do ano 70. Eles estavam antes da consumação de todas as coisas, que só se daria no ano 70. Com a consumação de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. E nós? Nós temos alguma coisa para perseverar? Nada. Nós não temos nada para perseverar com relação a Deus. Por que, Lira? Porque nós já temos tudo. Nós temos depois de tudo consumado. Já nascemos com tudo, ô Flávio Ferreira. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que pedir, não tem mais o que dar. Abençoados religiosos, vocês estão tudo sendo enganados. É para vocês crer no que já foi consumado. 2. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, qual é a salvação que Paulo está falando aqui? Paulo pregava para a salvação de quê? Não é para a vida eterna, abençoado. Essa salvação não é para a vida eterna, que o teu pastor prega isso aqui dizendo que é para a vida eterna. E não é. Essa salvação do qual Paulo está falando com os coríntios é a mesma coisa que eu estou pregando para vocês agora. Eu estou pregando para te salvar. Te salvar de quê, Flávio Ferreira? Dessa loucura que tu quer ser ressuscitado depois de morto. Dessa loucura de esperar Jesus. Dessa loucura que os restos mortais do Paulo ainda existe. Dessa loucura de tu aceitar Jesus, de tu ter a tua igreja. É dessa loucura, da religião. A pregação do evangelho é para te salvar da metanoia, da mente cauterizada pela religião. E que vocês se tornaram idólatras. Vocês adoram a criatura no lugar do Criador. Vocês adoram os defuntos, que esse desgraçado chamado Papa diz que tem o poder de tornar um defunto santo. E vocês adoram. Vocês são tudo idólatra. Vocês não têm entendimento de coisa nenhuma. É adorar a Deus somente em espírito e verdade. Ou adoradores de homens e de defuntos. Então, Paulo diz, olha, por ele também sois salvos. Salvo da mente, abençoado. Salvo dessa loucura que está aí fora. E ele diz, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para você, o religioso, né? O crente, o evangélico, o católico, todo esse povo aí que diz que está adorando a Deus, né? Ele não crê na palavra de Deus, ele diz que é mentira, ele diz que é loucura que eu estou pregando aqui. E que o pastor dele é que prega o certo.
roubando ele o tempo todo. Então, ó, 1 de Coríntios 15:3. Antes de tudo, vos não é eu, não é tu. São eles lá. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E o que foi que ele recebeu? O que foi que todos nós com entendimento recebemos? Olha, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esses nossos pecados, né, não inclui nós. Não inclui nenhum de nós. O teu pastor é que é um desgraçado. É o doutor em teologia, um desgraçado que estudou para te enganar. Quando ele diz aqui, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo recebeu, Paulo era judeu, os gentios, Paulo está entregando para eles o que ele recebeu. E o que foi que ele recebeu? Ele está falando da ressuscitação de Cristo. E dizendo que ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados, inteligente. Não é o meu, não é o teu. Os nossos pecados, Paulo está dizendo. Os pecados de vocês, coríntios. A transgressão da lei. E o meu, que também sou judeu. Entendeu, doutor? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Pelos pecados de Paulo e o dele lá. Nós não conhecemos pecado. O pecado, de novo, para Deus foi a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. E a desobediência de Adão, que desconciliou o mundo com ele, mas a saber que Deus estava em Cristo conciliando o mundo com ele. E aí, já conciliou? Claro, se tudo já está acostumado, então nós não conhecemos pecado. Nós nem nascemos com o mundo desconciliado com Deus, abençoado. Quando nós nascemos, o mundo já estava conciliado. Ou seja, o céu e a terra é a mesma coisa. Por causa do Espírito Santo que já habita em nós, então o céu já está em nós. Você está aqui reinando em vida e em perfeita vitória, se tu andar no Espírito. Então, quando Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, pelo pecado de Paulo e eles, que eles estavam antes dele tirar o pecado do mundo, a transgressão da lei. Entendeu, doutor? E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado? Paulo está passando para ele o que ele recebeu. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele continua, ó, e apareceu a Ceifas, Pedro, e depois aos 12, os 12 discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso ele ressuscitado. E eu vou te explicar uma coisa aqui na frente, né? Que talvez por isso que não somente o Júnior, né? Não somente o Flávio Ferreira, mas todos os religiosos estão esperando ser ressuscitado com esse corpo. Esse corpo aqui que vocês estão vendo. O corpo que já virou pó. Aí, então ele diz que vai ser ressuscitado e que ele vai ver a mãe dele lá no céu, vai ver a sogra, assim, feliz, vai ver a irmã. Ah, abençoado! Então, ó, os quais a maioria sobrevive até agora. A maioria de quem que vive até agora, não é agora, hoje, abençoado. É quando Paulo está falando lá. Uma pessoa não vive 2000 anos, isso aqui já tem mais de 2000 anos. Tu não pode trazer nada para o futuro e nem para o presente, ô inteligente. Paulo diz os quais a maioria sobrevive até agora quando ele estava falando, cara, com os coríntios. Aqueles que viram o ressuscitado. Porém, alguns já dormem, já morreram. E por que Paulo está
está falando essa palavra dorme? Porque todos aqueles que morreram em Cristo, que eram de Cristo, que eram um espírito revestido de carne, a carne virava pó, que é o que vai acontecer conosco, e o espírito ele ficava dormindo. Dormindo para fazer o que, Lira? Preso na sepultura, preso no cemitério, preso no inferno, para ser ressuscitado esse espírito que aguardava o quê? A consumação da escatologia. Por isso que diz que Cristo, ele foi a primícia dos espíritos, da ressuscitação dos espíritos. E por que ele veio em corpo ainda? Porque abençoado, Deus ele pode tudo. Então, ele tinha que vir em corpo ainda, corpo visto a olho nu, para que os discípulos, para que ele lá cresce, que ele ressuscitou, para ficar testemunha, para ser contado na história futura. Porque Deus não ia ficar lá o tempo todo. Ele só ficou lá 33 anos. Entendeu, abençoadinho? Então, ele ressuscitou em carne. Mas quando ele subiu aos céus, aquela carne, ela se desfez. Aquele corpo. Ou você duvida que Deus pode? Abençoado. Então, 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. 8. E afinal, preste atenção nisso aqui, E afinal, depois de todos, olha, presta atenção como é que é as coisas de Deus. Todos aqueles que conviveram com Deus, né? Aqueles que andaram com Jesus, né? Ele apareceu a eles, ainda em carne, ainda com aquele corpo físico, porque espírito ninguém vê. Agora, olha aqui a quem foi que ele apareceu já em espírito, sem aquele corpo. Olha, 1 de Coríntios 15, 8. E afinal, Paulo falando, contando para os coríntios, e afinal, depois de todos eles, os 500 pessoas e mais os apóstolos, os discípulos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Olha, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, nascido fora do véu, nascido fora da lei de Moisés. Então, Paulo, né, foi o único em qual ele apareceu em espírito, do qual Paulo ia em caminho de Damasco para prender pessoas, porque, como eu expliquei para vocês, na cruz, no Tetelestai, no está consumado, no não há mais nada a fazer do grego, todas as coisas espirituais, ela se consumou. Tudo que ele veio fazer na cruz, no Tetelestai, se consumou. Antes, porém, todavia, contudo, a lei física, a lei jurídica, continuou em vigor. Ainda, os judeus ainda faziam a mesma coisa, ainda iam ao templo, e que isso não tinha mais nem... Aliás, nunca teve. Olha, nada de doutrina de homem, nada, a lei de Moisés, nada disso, nunca teve valor nenhum para Deus, abençoado. Que é exatamente o que acontece aí fora. Que você todo dia, tu veste o teu vestido, tu veste a tua roupa, a tua calça, tu pega uma Bíblia e bota debaixo do teu sovaco e vai para a chamada igreja. Para Deus, isso daí não vale nada. Eu passei 30 anos fazendo essa macumba. Entendeu, abençoado? E nem Bíblia eu não lia. Que quando eu ia ler a Bíblia, meus olhos churumingavam. Eu não entendia porcaria nenhuma.
Então, a lei de Moisés, para Deus, nunca adiantou de nada, não valeu de nada, era tudo sombra. Era tudo sombra. E que homem nenhum foi justificado na lei, porque fazia um e tropeçava no outro, era culpado de todos. E assim sucessivamente. E que isso não tem nada a ver não tem nada a ver com gentil, não tem nada a ver com brasileiro e não tem nada a ver mais com ninguém, porque não existe mais lei. A lei e os profetas vigoraram até João. Acabou! Foi a lei de Moisés, que o teu pastor só prega isso. Mandando tu fazer aquilo que tu já tem. Mandando tu buscar aquilo que tu já tem. Mandando tu receber aquilo que tu já tem. Ou seja, viver pelas tuas mesmas obras. Não é a tua obra, cãozinho. É a obra de Deus que já está consumada. É para tu crer. Então, ó. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo, fora do véu, fora da religião. Porque eu não sou eu, é Paulo. É Paulo que está falando com eles. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, se referindo aos apóstolos, os 12 apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 11. Portanto, seja eu ou seja eles, se referindo aos outros apóstolos, assim pregamos e assim crestes. 12. Ora, olha, presta atenção, que aqui vai começar a explicação sobre a ressuscitação dos mortos. Porque os coríntios é uma igreja complicada, igual a macumba do Brasil, que essa igreja que Paulo cita aqui, tá? Não é parede, tá? Essa igreja de Cristo não é parede. Está se referindo ao templo. Está se referindo ao templo de Deus. Está se referindo às pessoas, aos eleitos. Então, ele diz, ora, e que isso aqui é uma pergunta que Paulo está falando para ele lá. Que eles lá não entendiam nada. Tá igual o Flávio Ferreira. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, dentre eles lá, os coríntios, que não há ressurreição de mortos? Então, havia alguns indivíduos lá dizendo que não havia ressurreição de mortos. É o contrário. Eles não criam que havia ressurreição de mortos. Então, Paulo pergunta para eles se é corrente pregar. E aí Paulo vai responder, 13. Aliás, ele continua, e se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo, se não tem ressuscitação de mortos, então Cristo não ressuscitou. Está morto. Entendeu, abençoado? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 15. E somos tidos como falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, segundo os coríntios, né? Se é certo que os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram.
Entendeu, abençoado? E que aqui, abençoado, mais uma vez, essa ressuscitação do qual Paulo está falando é a ressuscitação dos corpos espirituais. Não é a ressuscitação do homem carnal. Não é a ressuscitação do homem natural. Ou Flávio Ferreira. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, como vocês sabem, nós, os filhos de Deus, que não é toda a humanidade, nós somos 2 em 1. Nós somos o homem natural e o homem espiritual. E como veio o homem natural, também veio o espiritual. Entendeu, abençoadinho? Um é descendente de Cristo e o outro é descendente do homem terreno. Então, ó, continuando aqui, né? Cristo as primícias dos que dormem, o primeiro, tá? Olha, 20. Mas de fato, aí Paulo vai afirmar. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, a primícia dos espíritos que dormiam. Então ele foi o primeiro. Jesus, né? Ele morreu, só que ele passou 3 dias no inferno. Jesus Cristo, ele passou 3 anos lá no inferno, na sepultura, no cemitério, que o religioso morre de medo de ir para o inferno. E inferno é sepultura. Todo ser humano vai para o inferno, tá? Vocês crentes, vocês evangélicos, vocês católicos, espíritas, vocês vão tudo para o inferno. O meu pai já foi, a minha irmã já foi, a minha avó, o meu avô, e fica lá para sempre, tá? Vieste do pó e do pó retornarás. Isso é fininho, não tem saída. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio, olha, preste atenção, 1 de Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, que homem? Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem? Cristo. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, olha, todos aqui, né? Todos morrem, em Adão todos morrem. Aqui se refere a toda criatura, ao todo ser humano. Todo ser humano, né? Em Adão todos morrem. Todos nós, né? Nós já estamos condenados à morte. Fica tranquilo que tu vai morrer e vai para o inferno, para a sepultura. Viu, inteligente? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Falando de Adão e falando de Cristo. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, o homem terreno, né, como eu já expliquei, assim também todos serão verificados em Cristo. Esse todos que serão vivificados, visto que a morte, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Entendeu, abençoado? Então todos que fossem de Cristo, eles iam ser ressuscitados. Quando? Na sua vinda. E que a vinda dele, no ano 70, não foi a vinda que todo mundo ia ver, como diz lá em Apocalipse, não. A vinda de Jesus foi a consumação de Mateus 24, 34, que tudo não passaria. Nesta geração, que para nós foi aquela, já está com 2000 anos, e Daniel 9, 24. A invasão do Império Romano, né?
e a vingança para aqueles que mataram Jesus, que mataram os profetas. Eu já falei sobre isso. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24. E então virá o fim. O fim de quê? O fim é daquela era. O fim daquela daquele mundo. O fim da manifestação de Deus como Filho. Acabou. Entende, abençoado? Então ele diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados. Quais seriam os principados? Todos aqueles pastores, todos eles lá, os doutores da lei, todos aqueles que pediu dinheiro em nome de Deus, todos eles que não creram, todos eles que mataram Jesus porque eles queriam continuar roubando, esses foram as potestades. Olha, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, todo o poder, que era o quê? Que era eles lá, a lei de Moisés, o sacerdócio, o templo, a religião. Esses eram os inimigos de Deus. A religião, e é até hoje, bem como toda potestade e poder, governo. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que morte? Não é a morte física, Flávio. Não é a morte biológica. Essa morte aqui, esse último inimigo a ser destruído é a morte, se referindo à lei de Moisés, se referindo ao ministério de condenação e morte, do qual ele disse, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Deus. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, se referindo a Deus, que era o próprio, para que Deus seja tudo em todos. Então, com a consumação da escatologia, com a chegada do ano 70, o cumprimento de Mateus 24, 34, né? Com a profecia de Apocalipse, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e que isso é uma linguagem de figura, que para os judeus era Deus trazendo uma sentença para eles. E qual foi essa sentença? Da vingança. A vingança para com todos aqueles que foram contra ele, para o joio. Entende, abençoado? Então, acabou tudo a manifestação de Deus, de Deus como Filho no ano 70, e ele se tornou um só, como sempre foi, um único Espírito. E do qual ele já é tudo em todos, não é em toda a humanidade, é em todos os eleitos, em todos os espíritos vivificados, todos os espíritos ressuscitados, todos os espíritos já glorificados. Nós somos o templo e morada dele. Ele já é um em todos os eleitos. Ele já está em nós. Então,
40 minutos, mas eu vou ver aqui o que dá mais para ler. A ressurreição em relação à vida prática. De outra maneira, Paulo falando, 1 de Coríntios 15, 29, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então isso daqui, né, era uma debilidade no entendimento que eles, o Coríntios, tinham, que não entendiam nada. Eles dizem que não havia ressurreição e ao mesmo tempo eles se batizavam por causa dos mortos. 30. E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia por dia morro, eu, o protesto, irmãos, pela glória que Deus em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está protestando contra esse entendimento maluco deles. 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade. Paulo está dizendo, vocês estão deslizando na maionese. Voltem para a sobriedade, para o entendimento. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade. Como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ó. E ele diz, isto digo para vergonha vossa. Essa igreja lotada de gente aí, fazendo papel de palhaço, sem entendimento de nada. E eu digo isso para vergonha de vocês. Então aqui, ó, a partir do 35, Paulo vai explicando o que ressuscita e o que não ressuscita, ó. Os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Então Paulo diz, alguém vai perguntar aí, como é que ressuscita os mortos? E ele continua e diz, ó, em que corpo vem? As perguntas. Aí Paulo responde, insensatos, porque semeia, não nasce se primeiro não morrer. Falando, abençoado, do Haroldo Lira, falando do Fábio Ferreira, você vai ter que morrer para esse espírito que já está em ti, ele ser arrebatado, e que hoje não é mais ressuscitado, porque já está ressuscitado, já está glorificado, tudo já está consumado. Tu vai voltar somente para onde veio. Mas primeiro, esse teu tabernáculo, esse teu edifício, o Lira, tem que morrer, abençoado. Virar pó, virar bicho. Insensato, o que não semeia, não nasce, se primeiro não morrer, olha. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer. Não é. Esse corpo já está semeado. Quem vai ter que morrer é ele. E não o que há de nascer, o que há de ser ressuscitado. Isso na época deles, não na nossa. Mas os simples grãos, como de trigo ou de qualquer outra semente. 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes, ó, o seu corpo apropriado. 39. Nem toda a carne é a mesma. Não tem só carne de homem, abençoado. Porém, uma é a carne dos homens, que é a nossa. Outra, a dos animais, do jumento, do cavalo, de vaca, que a gente come. Outra, a das aves. E outra, a dos peixes. Cada um é uma carne. Carne de homem, carne de porco, carne de carneiro, carne de vaca, carne de passarinho, carne de peixe, entendeu? Também há corpo celestial. Então aqui ele está falando do corpo, do corpo humano, do corpo da terra. E aí no 40 ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, que é o espírito, e outra a dos terrestres.
que se acaba, que perece, que deixa de existir. O meu pai deixou de existir. A minha avó deixou de existir. O meu irmão deixou de existir. A minha irmã deixou de existir. Não existe mais, abençoado. Não existe mais. E nem tem ressuscitação, tá? A ressuscitação foi passado para os espíritos. Do ano 70 para trás, do ano 70 para frente, você já está ressuscitado, o teu espírito. Por quê? Porque não dorme mais. Porque tudo já foi consumado. Não tem mais nada o que esperar. Já está tudo feito, doutor. 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Uma alumia mais, outra alumia menos. 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Presta atenção. Semeia-se o corpo na corrupção, que é o Lira, que é o Flávio Ferreira, ressuscita na incorrupção. Que incorrupção? É no espírito, lá eles, não a nós. Por quê? Porque tudo já estava consumado, tudo já estava feito espiritualmente. Entende, abençoado? Ressuscita na incorrupção, no espírito. Semeia-se a desonra, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44. Semeia-se como corpo natural, o Haroldo, a Isabelle, o Flávio Ferreira. Semeia-se corpo natural, o homem terreno, o homem terrestre. Ressuscita, olha, Flávio Ferreira, corpo espiritual, abençoado, que tu quer ser ressuscitado, essa tua carne é podre. Acorda! Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual, abençoado. E não é para nós, tá? Isso aqui era para eles. Paulo está pregando a eles, porque eles estavam antes do ano 70. Nós não temos mais nada para ser ressuscitado, o nosso corpo. O nosso corpo espiritual, ele já está ressuscitado. Devido à presença de Deus em nós, tudo já está consumado. Semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, abençoado. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, ou seja, o homem natural, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante, falando de Cristo. Espírito. 46. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural, Adão. Formado da terra, terreno. Olha, o primeiro homem formado é da terra, terreno. O segundo homem é do céu, celestial. 48. Como foi primeiro o homem, o terreno, Adão, tais são também os demais homens. Terreno, nós. E como é o homem celestial, Cristo, tais também são os celestiais. Entende, abençoadinho? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, os espíritos. Olha, os vivos serão transformados. Presta atenção, que tu quer ser transformado, tu quer ser, tu, o Flávio Ferreira, tu quer ser, tu quer morrer, tu quer ir para a sepultura, para o inferno, e depois tu quer ser transformado. Aqui, Paulo está se referindo aos espíritos e àqueles que dormiam. Então eles seriam transformados, os espíritos, glorificados. E nós não aguardamos mais nisso, abençoado. Nossos espíritos já estão transformados, glorificados, purificados. Tudo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, abençoado. Tu quer ressuscitar para quê? Se tu não pode nem herdar o reino de Deus, abençoado. Vou ler de novo, ó.
1 de Coríntios 15:50. Isto afirma, irmãos, que a carne, o sangue, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, o homem terreno, ele vai para o inferno. Ele não entra no céu. Ele perece, desaparece. E a corrupção também não entra também a corrupção. E de quem é a corrupção? Do homem terreno, do homem natural. Então não se mistura, é igual a óleo, abençoado. Óleo e água não se mistura. Nem o homem natural se mistura com o espiritual. E nem a corrupção com a incorrupção. É totalmente o contrário. Andai no espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos, presta atenção, nem todos dormiremos. Paulo está dizendo para ele lá. Não é para mim, não é para tu. Presta atenção, abençoado. Tu não pode aplicar nada disso aqui em tu. Paulo está dizendo para eles, olha, eu vou falar para vocês, e vocês não entendem nada, um mistério. Olha, nem todos eles lá do que Paulo estava falando. E Paulo está se incluindo, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Entendeu, abençoado? Paulo, né? Paulo, ele dormiu. Porque ele morreu antes do ano 70, antes da escatologia. Então, Paulo, ele não foi transformado. Ele dormiu. Ele dormiu. E aí ele foi ressuscitado, glorificado. E que foi os que foram transformados, o que passaram daquela geração. Como nós já estamos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso se referindo da consumação de tudo no ano 70, né? Então Paulo está dizendo, ressuscitarão incorruptíveis. Olha, os mortos, os que dormiam, os espíritos que estavam presos no ágio, na sepultura, no inferno, né? Os mortos, eles lá, os espíritos, ressuscitarão incorruptível, glorificado. E ele diz, e nós? Por que Paulo diz, e nós seremos transformados? Porque Paulo, né? Paulo, ele foi decapitado, parece que foi no ano 68. E faltava só 2 anos para a consumação da escatologia. Para a consumação de Mateus 24:34 e Daniel 9:24. E se encerrar todas as coisas que foi prometida por Deus. O cumprimento. Então Paulo achou, né, que ele ia ficar vivo. Então ele diz, e nós quem? Paulo e eles. E nós seremos transformados. Só que Paulo não foi transformado. Paulo morreu. O Paulo deixou de existir, pereceu, e o Espírito de Paulo, o Espírito Filho de Deus, ele foi ressuscitado, foi transformado. Foi glorificado. Entende, abençoado? E o que ultrapassaram foram transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, lira, se revista da incorruptibilidade, o espírito, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, se referindo ao espírito, porque eles estavam antes do ano 70, os que morriam. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, do qual nós já temos, e ele estava aguardando, né? Por isso que tu não pode aplicar nada em você,
E o que é mortal se revestir de imortalidade, o Espírito, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha, o que é a morte que ele se refere? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Foi a lei que o teu pastor continua aplicando em ti, otário. E você não quer entender. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então tu vai para tua igreja, né, que vocês dizem que vão, não sei o que vocês vão fazer. Vocês vão dar força ao pecado. Muito embora a lei não exista mais, mas o teu pastor te mantém na lei. E o que é lei? É tu fazer algo. Tu querer fazer, tu querer dar, tu querer ter. Tudo isso daí é pecado. Tu querer ter, tu querer fazer, tu querer buscar, tu aceitar Jesus, tu ter a tua igreja. Tudo isso aí é contra Deus. É o que vocês fazem quando saem de casa para ir para a tua igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória, Paulo falando a eles, se incluindo, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Paulo falando com eles, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então eles estavam antes, eles ainda estavam persistindo. Então, abençoado, eu terminei de ler aqui 1 de Coríntios 15, do 1 até o 58, tentando levar o entendimento, né, que homem não ressuscita. E o que já está ressuscitado, glorificado, uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram, a lei de Moisés, a primeira aliança, Jesus de Nazaré, e tudo já se fez novo. Tu já tem tudo. É para tu viver por fé e não ter mais nada, porque tu já tem tudo. Graça e paz.